Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama, uma das doenças que mais mata as mulheres no mundo. Você sabia que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, diagnosticou aí só em 2025, aliás, ele estima, mais de 73 mil casos de câncer de mama aqui no Brasil. Bom, e diante dessa alta de casos, nós vamos entender como surge a doença, as formas de prevenção e a importância do diagnóstico precoce. Bom, e quem conversa conosco hoje aqui no Observações é a médica Nilmara Nunes, que volta ao nosso programa aí depois de 2 anos para falar sobre esse assunto tão importante e fazer esse alerta aí, principalmente para as mulheres. Bom, Nilmara, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações e eu começo o programa te perguntando como você avalia, esses dados do INCA deste ano são dados recentes que foram divulgados aí agora no mês de setembro, onde mais de 73 mil, mais precisamente 73.610 casos podem ser diagnosticados somente neste ano. Assustador, né, Henrique? E eu agradeço mais uma vez o convite. E o que é mais assustador, que 2 anos se passaram, que eu tive aqui, e os números continuam altos, né? É triste, é uma triste realidade, né? E por mais campanhas que a gente desempenha, a gente ainda está fazendo pouco, né? O movimento ainda é insuficiente para os índices tão alarmantes que ainda são grandes, né? A incidência do câncer de mama e a mortalidade por câncer de mama ainda é muito assustador, é muito triste, muito triste. Agora, Nilmara, a gente começa também o nosso programa te perguntando o seguinte: em qual lugar das neoplasias hoje o câncer de mama ele está posicionado? Porque quando a gente fala disso, a gente entende que são vários tipos de câncer que atinge não só as mulheres, mas os homens também, ou seja, nós seres humanos, mas no caso das mulheres é um dos primeiros ali no topo, não é isso? Sim, hoje ele é classificado como primeiro, né, depois do câncer de pele, não contando o melanoma, claro, né? Então ele ocupa esse patamar ainda muito alto e o primeiro em mortalidade de câncer feminino, né? No Agora, Brasil e no mundo, que é assustador. Quando a gente fala em câncer de mama, explica para quem está nos assistindo o que é, como que surge e quais são as causas, se é que tem alguma causa definida que predispõe ali a pessoa a desenvolver um câncer na mama. Bom, o câncer é uma doença multifatorial, principalmente o câncer de mama, mas ele tem um padrão de funcionamento como todos os cânceres, que é uma mutação genética. Ocorre uma alteração na célula, no tecido, né, normal, no caso que a gente está falando especificamente da mama, e essa célula ela cresce de forma desordenada, né, descoordenada dentro do tecido e cria essa sensação e esse nódulo, né, que as pacientes sentem, um caroço. Por quê? Porque ela foge à arquitetura linear, à arquitetura harmônica do tecido, no caso a mama, né? E o surgimento tem uma relação muito grande com fatores que a gente consegue mudar e fatores que a gente não consegue mudar, né? Os fatores que a gente consegue mudar está muito relacionado com o envelhecimento, né? Com a questão da menarca, o que a gente chama de menarca é quando a menina ela tem a primeira menstruação, menarca precoce, está relacionado com a menopausa mais tardia. Então são fatores que a gente não tem como mexer, né? Mas existem outros fatores que a gente pode intervir, isso sim. Agora, até qual ponto o câncer de mama ele pode ser tratado com grandes chances de remissão, ou seja, que tem sucesso ali para combater ele por completo? Digamos assim, não é o legal, mas o interessante do câncer de mama, porque apesar dele ter esses números tão alarmantes que você comentou, o diagnóstico precoce muda completamente o curso da doença. Se você tem um diagnóstico no início da doença, ou seja, com um nódulo detectável em torno de 1 centímetro, a chance de cura desse paciente chega até 95%. Então, o que vai falar a favor de um prognóstico melhor ou pior é o diagnóstico precoce. Isso é a relação primordial. Tem outros fatores, sim, o tipo de câncer, o estágio que ele é detectado, mas o ponto crucial é o diagnóstico precoce, isso sem dúvida. Agora, isso também vai muito de como a mulher se conhece, né? Como ela conhece o próprio corpo, a importância de se tocar, de saber ali que tem alguma coisa de errado. É engraçado, essa questão do autoexame, há muito tempo atrás, era uma coisa que era preconizada de forma
geral. Hoje tem uma certa controvérsia em relação a isso. Por quê? Porque gera uma certa ansiedade em algumas mulheres e elas não conseguem detectar, digamos assim, nódulos que eu acabei de citar, com tamanhos e dimensões tão pequenas como 1 centímetro. Então, a questão do autocuidado, sim, é importante, mas principalmente observando alguma mudança na coloração da mama, né, sinais de vermelhidão, a inversão do mamilo, certo? A questão de secreção, isso são pontos que eu acho muito mais cruciais do que você sentir, né, um nódulo ou um caroço, como a maioria das pessoas comenta. Agora, a gente fala muito no câncer de mama, claro, devido às mulheres, né, e tudo mais, mas também já foi registrado nos homens, não é isso? Sim, né, ele já foi registrado. O percentual que atinge o sexo masculino é muito pequeno, em torno de 1%. Mas sim, a gente tem casos relatados de câncer de mama, inclusive são muito mais agressivos e mais sérios, né, para serem tratados. Né? E se você me pergunta por que no homem, né, porque essa coisa rara, o homem ele também tem tecido mamário. Né? O homem, você é um homem, você tem tecido mamário assim como eu. A grande questão é o desenvolvimento desse tecido mamário, que a gente tem muito mais estrogênio, vocês não. Mas, né, o câncer de mama no homem, ele se manifesta do mesmo jeito que na mulher, como um nódulo decorrente de uma mutação genética, uma mutação no DNA desse tecido da glândula mamária. Agora, ainda é muito tabu, porque assim, claro que com a campanha Outubro Rosa, a conscientização e falar sobre isso ficou muito mais comum, né? As pessoas usam rosa aí nas quartas-feiras para poder falar do assunto e tudo mais, mas ainda tem mulher que sente vergonha na hora que é diagnosticada, ou então na hora de ir procurar um médico e ter que mostrar as mamas ali, ter que passar por esse exame. Na sua opinião, ainda existe muito tabu em relação ao câncer de mama? Eu acho que o tabu existe não muito focado nessa questão da vergonha de se expor, mas muito na questão da mistificação de ser um câncer, principalmente de mama, ser uma sentença de morte. Né? Então tem essa visão muito de que é um tratamento sofrido, claro que é como todo câncer, mas que eu vou morrer. Né? Eu acho que o ponto crucial não é a questão de se expor tanto. Né? Claro que as pacientes mais idosas, a gente pega tumores assim, que ainda assusta muito. Tumores grandes, volumosos, até ulcerando, né? Sangrando na mama de determinadas mulheres que percebem aquilo, escondem da família e quando vão procurar um médico já está num estágio extremamente avançado e triste nesse caso. Agora, nesses casos assim, né, onde a gente vê, por exemplo, essa questão que você disse, como mudar isso, né? É falando, é conversando, é acolhendo, porque eu imagino também que ao receber esse diagnóstico é necessário toda uma rede de apoio ali para justamente apoiar aquela pessoa, porque é um baque tanto, né? É assustador, né? Eu acho que, principalmente para a pessoa que está recebendo, sem dúvida, mas a família que está ao redor sofre do mesmo jeito, né? Eu já tive diagnóstico de câncer, 2, minha irmã e minha mãe, e minha irmã, inclusive, de câncer de mama, e eu sei o quanto é pesado. E nós, como médicos, fazendo esse papel de acolhimento, eu acho que precisa essa coisa desse grupo, né? Não é só o médico que está incorporado nesse processo, mas tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem uma rede multidisciplinar, né? Eu trabalho na AVASSE, né, que é uma associação de apoio a pacientes com câncer, e a gente tem essa equipe. E a gente vê o quanto a integração do grupo faz toda a diferença no aporte do paciente. Esse é o ponto crucial. Como você acolhe dentro daquele movimento, como você gera confiança e credibilidade para que a pessoa possa passar por uma etapa que é uma etapa pesada na vida dele, mas que é possível, que é viável, sim. Agora, você disse em relação ao tabu, em relação ao câncer, né? Muitas pessoas ainda falam assim, aquela doença, né? Às vezes nem toca na palavra câncer. E as pessoas precisam entender que hoje ela é super tratável, desde que se tenha cuidado como qualquer outra, né? Então, se você deixar outra doença que não seja um câncer, mas que seja uma infecção, qualquer outra doença, agudizar, ou seja, piorar o seu quadro, automaticamente também o tratamento vai ser mais complexo, não é isso? Sim, eu acho que o ponto crucial é você querer se cuidar.
né? É um movimento de autogestão, de autocuidado muito importante. Então, quando você olha para si e busca dentro de você o lugar de reconhecimento, de amor para consigo, você começa a fazer essas coisas que a gente está comentando aqui, que são as medidas de controle, de prevenção. Não quer dizer que você não vá ter, quer dizer que você possa descobri-lo num tempo hábil de se curar efetivamente. Ok, Nilmara, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor. Na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente.
De volta com Observações, que hoje fala sobre a campanha Outubro Rosa e, claro, a conscientização aí sobre o câncer de mama. Como dissemos aí no começo do programa, vale lembrar, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mais de 73 mil casos serão diagnosticados em 2025. Daí a importância de todos ficarem atentos a esse tema. Bom, Nilmar, agora a gente vai falar sobre diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele é hoje uma das principais chaves de sucesso de um tratamento, de um encerramento ali de um ciclo de câncer. Mas nesse caso, o diagnóstico precoce, ele vem através de consultas. A partir de qual momento as mulheres devem aí ser regulares em relação às consultas, em relação ao diagnóstico, quando ele é precoce, como que é o procedimento, como que acontece esse tratamento? Sim, então, a questão da saúde da mulher em si, né, eu acredito que ela deve ser feita preconizada anualmente, né? A procura de um médico para um check-up tem que ser regular, principalmente no caso das mulheres, né, onde a gente envolve uma relação de diagnóstico precoce com cura muito clara, né? Então, a importância de você procurar qualquer mudança que a gente comentou aqui, quando eu acabei de falar, você tem um mamilo invertido, saiu alguma secreção no seu seio, de coloração muitas vezes rósea, até mesmo sanguinolenta, procurar uma unidade básica de saúde. Se você não tem acesso à rede privada ou à rede conveniada, a gente tem hoje a unidade básica de saúde que funciona muito bem e atende muito bem os nossos pacientes, sabe? E a partir daí ocorre o direcionamento, o exame que eu falei, o autoexame feito por um profissional da área de saúde tem toda uma sensibilidade, uma técnica diferenciada do que o próprio autoexame em si. Então isso já ajuda a movimentação e a condução do caso clínico, que aí a partir daí você vai encaminhar o paciente, no caso específico do câncer de mama, para os exames de imagem mais direcionados, que especificamente se trata da mamografia. O exame de rastreio de câncer de mama é a mamografia, sabe? E apesar de existir aquele pânico, aquela coisa que eu ainda fico sem entender, que dói, incomoda, é desconfortável, sim, dói, é incômodo, é desconfortável, não é, né, agradável, mas necessário, sabe? E importantíssimo, para justamente buscar o que a gente está comentando aqui, diagnóstico precoce e cura. Então, não tem para onde correr. Então, o mecanismo é esse. Unidade básica de saúde, se você tem uma rede de apoio muito grande lá, a partir daí ocorre um encaminhamento, se realmente, efetivamente, existe alguma alteração, para um diagnóstico via imagem, muitas vezes, e, no caso, a mamografia. Agora, Nilmara, como que esse nosso dia a dia, né, tão atribulado, para as mulheres, então, aí, né, que tem 3 a 4 rotinas, né, vai para o trabalho, chega, cuida do filho, vai no almoço, busca na escola, chega em casa, tem que arrumar e tudo mais, muitas das vezes é mãe solo, então tem ainda duplicado ainda os trabalhos. Como que é essa vida atribulada, essa vida corrida também, que às vezes a mulher não tem nem tempo para se cuidar, tem atrapalhado e tem contribuído para esse aumento nos casos de câncer de mama? É tudo tão atropelado que 24 horas se tornou um tempo mínimo para a gente, né? A gente não é suficiente, né? Não, falta hora. Então, imagine para essas mulheres que têm dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Efetivamente, como você falou. Realmente é difícil? Né? Mas se a gente não preconiza a nossa saúde, como é que a gente vai cuidar de alguém? Como é que a gente vai se prontificar a ser uma mãe afetiva se a gente vai adoecer? Então, o adoecimento, ele envolve uma rede, a família em si. E eu sei que a vida atribulada da gente acaba atropelando. E eu falo isso como médica e eu me coloco no lugar de humana e mulher, que muitas vezes, quando eu vejo, já passou a época, meu Deus, perdi a mamografia, que era esse mês. Meu Deus, não fiz o meu exame do Papa Nicolau. Né? Mas nesse momento que a gente tem uma campanha vigorando, como é o Outubro Rosa, faz justamente acender essa centelha para que a gente tire, né, em algum momento do tempo tão atribulado da gente, que se direcione para esse movimento do autocuidado, do autoamor, né, da busca da nossa saúde, que faz parte desse processo. Agora, essa busca pela saúde também, a gente tem percebido que hoje muitas mulheres, elas têm não só as mulheres, né, os homens também, uma busca incessante pela vaidade, né, tomando aí muitos suplementos, tomando aí vários tipos de hormônio para poder, seja crescer na academia, ou seja também para esteticamente ficar mais bonita. Isso também a longo prazo tem mostrado que o corpo está
estranhando, está gerando algum tipo de química que vai gerar um câncer futuramente? Como eu falei, o processo de desenvolvimento de um câncer ocorre através de uma mutação genética, uma alteração no DNA de uma célulazinha, especificamente da mama, no caso que aqui em questão, né? E essa célulazinha, ela se revolta, né? Não quero mais ser uma célula mamária, vou ser qualquer outra coisa que não é uma célula mamária. E aí se desenvolve, né? E os fatores que desencadeiam essa mutação tem uma relação com a alimentação? Com certeza, né? O abuso de algo que a gente tem visto por aí, o excesso de ultraprocessados, a suplementação, a forma indiscriminada do uso de hormônios, anabolizantes ou muitas vezes terapia de reposição hormonal de forma com não acompanhamento médico, de um médico qualificado que possa fazer isso. Claro que isso tem uma relação grande, né? É óbvio que isso vai chegar a incidir, possa vir a contribuir para o desenvolvimento de um câncer de mama ou mesmo aumentar um câncer de mama que já está instalado lá porque veio de uma carga genética, uma carga hereditária e já se manifesta com genes específicos do câncer de mama, né? Com essa mutação. E aí, quando você associa com fatores de risco, que é o uso excessivo, né, de, digamos assim, de determinados hormônios, como você comentou, ou uma alimentação desequilibrada, que eu acabei de falar, com ultraprocessados, excesso de açúcar, isso tudo, claro que vai interferir nesse processo, piorar ou se manifestar de uma forma mais precoce. Agora, você como médica, né, e também na questão da medicina integrativa que você trabalha, que trabalha outras questões, não só a medicina alopática, ou seja, com aquela questão de medicação e tudo mais, mas também com tudo que está ali interferindo no dia a dia do ser humano. Como então que as pessoas, ao chegar aí, fazendo uma consulta médica, tendo um diagnóstico como esse, como então abordar isso com o paciente, o lado psicológico? Em qual parte desse baque, que é receber uma notícia de um câncer, isso aí pode atrapalhar o psicológico de uma mulher? Eu acho que o ponto crucial é a gente passar para o paciente uma coisa simples. Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, ela é definida como um equilíbrio biológico, psicológico, social e eu ainda acrescento espiritual. Sabe? Se você passa para ele que você tem uma doença somática, uma doença biológica, que é um câncer, sim, ela existe. Mas associado a isso, você tem que olhar para os outros itens. O seu social, o seu psicológico e o seu espiritual, né? A gente vê muitas pacientes que apresentam isso e se lançam num lugar de fé, que a gente chama de coping, que é justamente você criar um processo de resiliência associada a um entendimento maior de que você não é só um corpo físico, não é só um corpo biológico, mas que você pode buscar apoio através da sua rede de apoio, que é com um psicólogo, um psiquiatra, no caso que a gente comentou sobre a questão do tratamento multidisciplinar, mas também um apoio com o social, com a família, né? Com o seu padre, com o seu pastor, com o religioso que você acompanha, ou mesmo, se você não acompanha, com a sua própria fé, em algo que seja acima do que a gente acredita só no biológico. Que a ciência já mostrou que existe muito mais do que isso. E isso gera uma força maior, que é o coping, né, dentro da psicologia, de você gerar uma energia que você não sabe muitas vezes de onde vem e passar por essa fase num lugar de sabedoria. Eu chamo de sabedoria, você passar por um lugar que o que eu vejo são pacientes que tiveram câncer e ficaram mais felizes. É meio estranho observar isso, né? Mas que se tornam curadas depois de um câncer. Mas curadas que eu falo não só biologicamente, mas curadas dentro de si, né? Eu vi de um oncologista hoje, eu estava ouvindo uma reportagem justamente sobre o Outubro Rosa, ele comentando que um dos pontos que chama a atenção nos pacientes que chegam com câncer para ele é uma tristeza que vem antes, né? E essa tristeza ele coloca como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. A verdade, ele cita o seguinte, que pessoas não felizes têm uma tendência maior a desenvolver doenças como essa.
A gente fala muito que o corpo aprende a somatizar, né? Ele somatiza muitas coisas ao longo da vida e que lá na frente, ou seja, lá quando a pessoa já estiver ali mais na velhice, né, com o sistema imunológico mais fraco do que na juventude, essas doenças aí, aquilo que o corpo somatizou é agora que vai vir à tona. Essa questão também, né, de mágoas, de ressentimentos, de rancores que foram aí deixados para trás e que não foram trabalhados numa terapia ou então, né, de uma maneira conversando, enfim, tudo mais, isso pode então realmente provocar algo mais sério mais para frente na vida da pessoa. É um movimento que o próprio corpo faz. O que você não consegue manifestar verbalmente ou emocionalmente, ele tem que se extravasar em algum lugar, né? Essa é a minha crença. Tem que ter uma porta de escape, tem que ter uma né? porta de escape, tem que sair para algum lugar. Tem um oncologista famoso, né, que não vou citar o nome dele, lá em São Paulo, que a primeira pergunta que ele faz para o paciente é: por que você criou isso? Né? De onde veio esse processo? Sabe? Porque a gente atribui muitas vezes a gastrite. A gastrite em alguns pacientes tem nome. É a sogra, né? É o marido, é o gerente do banco. O câncer, né, em si, ele vem de um processo também, e na minha crença, né, e eu acho que algumas pessoas que também compactuam dessa visão junto comigo, também de somatizações, de processos que você vai guardando no decorrer da sua vida e que associado a outros fatores de risco, biológicos muitas vezes também, propenciam o desenvolvimento de um câncer. Claro que sim. Ok, Nilmar, agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Mais uma vez, a Praminas Ceurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próxima a Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente.
De volta com Observações, que hoje fala sobre a conscientização sobre o câncer de mama e a importância aí do diagnóstico precoce. Bom, e antes da gente voltar aqui com a entrevista com a médica Nilmara Nunes, a gente vai falar agora, a gente vai assistir o depoimento de duas mulheres que conversaram conosco para falar sobre como foi a experiência, né? A experiência de ter o câncer de mama. Uma delas teve aí 2 vezes, está intacta, né? Conseguiu passar pelo tratamento e só estão vivas hoje graças ao diagnóstico precoce. Vamos ver. A primeira vez que eu tive o câncer foi em 2000. Aí a gente não sabia de nada, a gente não tinha muito assim... A gente nem falava o nome de câncer, não tinha medo de falar. Minha mãe não deixava eu falar esse nome de câncer. Então, em 2000 eu tive o primeiro câncer. E aí foi muito difícil. Aí eu achava que eu ia morrer mesmo. Eu despedi de casa, tudo, para ir para Belo Horizonte, achando que eu ia morrer mesmo. E a gente não pode pensar isso. Hoje, eu não penso isso mais. Eu acho que o câncer, a gente tem que se cuidar. Antes de acontecer, tá novinho, igual no meu estava novinho, porque eu tinha, com 42 anos, ganhei uma criança com 42 anos e ela nasceu morta. Aí era porque eu já estava com câncer e não sabia. Aí após essa gravidez, esses eram para fazer a primeira biópsia, que eu arrumei uns caroços no peito e as pessoas queriam leite. Aí foi fazer a primeira mamografia. Nunca tinha feito uma mamografia com 42 anos. Aí fiz a mamografia e deu esse mioma. Logo já me encaminhou para Belo Horizonte, tudo era mais difícil, né? Você vê 25 anos atrás, tudo era mais difícil. Aí, graças a Deus, eu fiz o tratamento. Foi muito pesado mesmo. O primeiro câncer meu foi o tratamento foi muito forte. Eu fiquei quase 9 meses sem aguentar andar. Mas o segundo, o câncer, foi agora em 2017. Só que, graças a Deus, foi mais leve. Porque eu acho que o tratamento também já está mais... Os médicos estão mais, assim, praticados, mais, assim, uma coisa. Então, o segundo foi mais fácil. Mas, mesmo assim, que eu descobri novinho também. Porque foi na mamografia também que eu descobri. Eu nunca desesperei. Eu tenho muita fé em Deus. Em momento nenhum eu chorei, em momento nenhum eu pensava que eu ia morrer, mas nunca desesperei, nunca chorei. Minha filha ficava chorando. Eu falava, não vai chorar não, que Deus vai curar, Deus é maior. E graças a Deus foi assim. Eu acho que a pessoa tem que pensar que eles não desesperem. Pega com Deus, não desesperar, porque hoje está tudo mais fácil. O câncer está curando assim, de mama uns 90%. Eu descobri o câncer no dia 5 de março. Eu notei porque eu estava com um problema nesse braço, acordava cedinho, já ficava fazendo massagem no braço, e eu notei que tinha um nódulozinho. Aí eu tomei um banho, fui no posto de saúde, e aí a enfermeira do posto falou comigo assim que era para mim fazer um ultrassom naquele dia mesmo, no dia 5 de março, que tinha dado numa sexta-feira. E aí, quando ela falou que era para mim fazer esse ultrassom, eu já sabia que era alguma coisa mais séria. Aí eu paguei, né? Peguei o pedido, fui fazer o exame. E aí a médica, quando fez o exame, ela falou que seria melhor eu fazer também a biópsia. Aí até eu brinquei com ela e falei assim, então faz de uma vez a biópsia, né? Que aí já fica pronta. Ela falou, não, você tem que levar na mastologista, e ela pediu. E aí eu levei na mastologista, ela falou que realmente ia ter que fazer a biópsia. E quando tudo isso aconteceu, foi na pandemia, que foi num dia... Quando eu descobri no dia 5 de março, né? E esse dia que eu fui na médica era no dia 13 de março, em 2021. Estava o auge da pandemia. E aí eu lembro que a minha irmã, que infelizmente faleceu na pandemia, ela estava comigo, no médico. E aí foi o único dia que eu chorei. Nem no dia que eu tinha certeza e nada, e nem na operação. Na operação também eu chorei, antes de entrar. Medo de não voltar para casa, né? Que a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer com a gente numa cirurgia. Não que eu estava com medo por conta do câncer, mas é o que seria a cirurgia. Que as mulheres, o que mais assustam ela é a perca do cabelo. Elas ficam tão
deprimidas porque vai ficar careca, que elas até esquecem de orar pela cura. Tipo assim, porque eu cheguei a falar com a minha médica assim, doutora Diana, ela falou assim, Aparecida, você vai ter que fazer a quimio e tudo. Eu peguei e falei assim, mas eu vou ficar curada, eu tenho fé em Deus. Ela falou assim, isso mesmo. Eu falei, se a senhora me falar assim, você vai ficar careca para sempre e vai ficar curada, eu fico careca para sempre, né? Porque eu amo viver, eu amo a minha família, eu amo a vida, né? Então o que eu falo para as mulheres é isso, gente, cabelo não é nada, o cabelo nasce de novo. E depois que eu tive o câncer, já cortei meu cabelo tanto, né? E eu gosto do cabelo curto. Então assim, não preocupem com o cabelo não, né? Preocupem em se cuidar. Porque infelizmente muitas mulheres acontecem coisas mais sérias, um câncer mais agressivo, por elas não cuidarem, né? Não fazer o exame, é tão fácil fazer o exame, vai nos postos de saúde que hoje tem, tão facilidade para tudo, então que elas se cuidem, façam o exame e se amem. Bom, Nilmara, como a gente viu ali, né, na fala, né, dessas mulheres fortes aí que nos deram entrevista, que é um baque, né, uma delas ali realmente ficou muito esperançosa, sabia que não ia morrer, sabia que ia ter tratamento, até mesmo porque foi diagnóstico precoce. Então, assim, é justamente aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né, é você ter certeza de que o tratamento vai dar certo, você ser confiante, querendo ou não, isso dá um ânimo a mais, até mesmo para as células, para o corpo, de se recuperar e combater aquela questão ali que não deveria estar ali na mama, né? Sim, interessante que no primeiro depoimento, né, ela deixa bem claro que como foi descoberto precocemente, né, o índice de cura dela foi muito tranquilo. Mesmo ela tendo uma recidiva anos depois, né, a forma de abordagem, o tratamento foi muito mais brando do que ela imaginava, muito mais brando na segunda vez do que da primeira, né? E a segunda, ela comenta de uma forma muito legal, que eu acho, em relação ao cabelo. Quanto isso debilita, principalmente para a mulher, né? A questão de retirar uma mama, né? Que é a sensação de mutilação pesada, associada à perda do cabelo, mexe muito com o lugar de vaidade. Então a dor é a dor da doença, mas a dor da imagem também associada, que é muito forte. Agora, essa questão da autoestima, né? A gente tem associações como a própria Avassi em Itaúna, né? A Abraco também em Pará de Minas, várias outras associações, a própria ACOM em Divinópolis também, que tem projetos aí que ajudam justamente essas mulheres a manterem a sua autoestima, seja ali com uma prótese capilar, seja também com uma prótese mamária. É importante também o trabalho que essas entidades fazem, até mesmo para dar um suporte especializado que muitas vezes no SUS, ou então, né, na rede pública de saúde, devido à grande demanda, não conseguiria atender ou não conseguiria acolher essas mulheres da maneira correta, não é isso? Não, isso é maravilhoso. Na última semana, na semana passada, foi o lançamento do Outubro Rosa pela Avassi, foi feito ainda está, né, em exposição aqui na estação, Museu da Estação, que são fotografias, né, de mulheres que tiveram câncer de mamas. Fotografias maravilhosas, maquiadas, certo? Vestidas assim com uma alegria e um lugar de empoderamento maravilhoso. Isso realmente ativa dentro delas uma força, né? Um lugar de se revelarem mulheres, né, guerreiras diante de um processo desse, não perdendo o lugar do respeito por si. Mesmo eu estando careca, eu coloco o meu batom, sabe? Mesmo eu estando careca e frágil e dolorida por conta de uma quimioterapia, eu estou aqui, né, maquiada, forte, bonita, né, mulher, vistosa e disposta. Agora, muitas das vezes, né, isso aí é um dado que vocês da área médica podem falar muito mais do que eu, mas isso é nítido e notório, que quando uma mulher ela adoece, ela desenvolve uma força que ninguém sabe de onde que ela tira aquilo ali, muito mais do que os homens. E muito por conta disso, na maioria das vezes, quando uma mulher está doente, ela é abandonada pelo seu cônjuge, e quando o cônjuge, o marido, está doente, é ela que fica ali do lado. Então a gente vê bastante esses índices. Então como que você percebe também essa resiliência feminina, justamente ao passar por um processo tão doloroso quanto é a retirada de uma mama, a retirada tirar o cabelo, sofrer com essa autoestima, ainda ter energia suficiente para dar o apoio para a família que está sofrendo ao vê-la daquele jeito, e também para todos que estão ali ao redor.
É bem estranho, né, nesse processo, onde os homens são vistos como os guerreiros, né, ou que vão para a luta, que vão para o trabalho, né, que teoricamente, nesse processo do patriarcado, a rede laboral é muito mais voltada para o homem, para o masculino. No entanto, é a mulher, né, que tem essa coisa de que não é o sexo frágil, muito pelo contrário, né? Talvez seja dentro dela a coisa da confiança interna. E a mulher, ela tem dentro de si uma coisa que eu acho fantástica, sabe? Essa coisa da sensibilidade, da percepção de deixar as emoções mais expostas. Talvez seja esse lugar que o homem é tão castrado, de manifestar a dor, de sentir tristeza, de pedir ajuda. Né? Essa coisa que... É visto como fraqueza, né? Isso, e aprisiona o sexo masculino no lugar de tipo assim, eu não posso me mostrar frágil diante de uma doença. A mulher não, a mulher ela vai nesse lugar, ela se permite a estar triste, a chorar, a pedir colo. O homem não pode, né? Pelas normativas que ele foi condicionado. Talvez dentro desse lugar ela consiga um pouco mais de apoio, né? E de acolhimento que o homem é obrigado a dar conta. A mulher a dar conta por si mesmo, né? O homem ele é imposto a esse lugar. Então eu acho que nasce dentro dela. As mulheres elas são guerreiras justamente pela questão do próprio imposição que elas precisam ter para ter um lugar dentro do espaço que a gente tem que se pôr no feminino ainda. Ok, Nilmar, agora a gente faz o nosso último intervalo. Na volta, a gente tem a parte final do nosso programa. Até já! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório. Conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próxima à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito
que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha! Dá vontade de pegar, fofinho demais! Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o Outubro Rosa e a conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Bom, Nilmar, agora a gente vai falar sobre a questão da prevenção, né? O câncer de mama hoje, ele é super prevenível, né? Como a gente tem falado ao longo do nosso programa, mas hoje quais são as dicas importantes e básicas de você como médica do dia a dia de como se prevenir do câncer de mama? E comecei a gente conversando, na nossa conversa, colocando que existem fatores que a gente não consegue modificar, né? Que é o envelhecimento, a menarca, a menopausa, são questões que não dá muito para mexer nesse lugar. Fatores genéticos, fatores hereditários envolvidos nesse processo. Mas existem outros fatores que a gente consegue intervir, né? Na alimentação, no consumo excessivo de álcool, né? Na obesidade e no sedentarismo. Então, são esses 4 fatores que a gente consegue mexer. Isso envolve uma coisa que a gente chama estilo de vida, né? O processo do estilo de vida está incorporado justamente você diminuir a ingesta de alimentos ultraprocessados, muito açúcar, né? Começar a preconizar atividades físicas. Eu sei que muitas vezes é difícil, que a gente citou que a mulher ela é multiuso, né? Mas é o lugar da prioridade, né? A gente fazer 15 minutos, 20 minutos de uma caminhada, qualquer coisa, tirar a gente do sofá, já modifica todo o quadro multifatorial que envolve o câncer de mama. Então, a partir daí a gente já consegue intervir, juntamente com o diagnóstico precoce. Num dos depoimentos ali, na segunda paciente, se eu não me engano, ela cita a ultrassonografia, né? A realidade é que a ultrassonografia não é o exame de rastreio. O exame de rastreio é a mamografia. O ultrassom complementa sim. Então, é um diagnóstico precoce associado com esses fatores que eu acabei de falar, que a gente consegue intervir, que é no estilo de vida, a gente consegue, a partir daí, cobrir um leque muito grande e melhorar o prognóstico de uma paciente que, mesmo sendo detectada, ela tem uma qualidade de vida superior e um índice de cura muito alto. Agora, a gente vê bastante na internet, Nilmar, e você como médica com certeza já deve se deparado aí com as pacientes chegando para você com essas informações, que tem alguns alimentos que potencializam o tratamento do câncer de mama. Muitas pessoas falam aí dos alimentos roxos, né, também de frutas como a graviola e tudo mais. Então, assim, tem hoje frutas e alimentos que são realmente potencializadores aí no combate ao câncer, ou isso não foi ainda confirmado pela ciência? Cientificamente não, né? Existe muito mito, existe muita teoria, existe muito misticismo nesse processo, muita lenda, né? Eu acho que tem certas coisas que não faz mal, né? Claro que não, né? Mas tudo com certo cuidado, tem certas coisas que são perigosas. Como eu citei para você, minha mãe teve câncer de mama. Então, qualquer coisa que dissesse, a babosa, vamos colocar a babosa temperado com alho, cebola, coentro, o que for, ela fazia, né? Mas, efetivamente, cientificamente, tem comprovação? Não tem, né? Mas existe uma coisa chamada fé. E ela existe. Por que não tentar certas coisas, certo? Eu não sou radical nesse processo,
mas cuidado, atenção, e o que é que você faz com isso, né? Porque para certos absurdos, são absurdos mesmo. Bom, agora tem que até fazer um alerta aqui, né? Porque muitas pessoas aí que negam a ciência acabam largando a quimioterapia e também a radioterapia para fazer essas questões alternativas e acabam largando o tratamento quimioterápico de lado. Então, isso é prejudicialíssimo, né? Sim, sim. Existe dentro da rede pública tratamentos complementares, né? Não são, você não abandona o tratamento, você complementa, né? Que é o reiki, né? Que hoje é aceito. Então, tem outras medidas que você pode complementar, sim, mas jamais abandonar o tratamento que é preconizado pela ciência. A ciência ela é básica, né? A gente se baseia em fatos, não em hipóteses. Né? Eu cito o reiki porque ele já foi comprovado, o passe também já foi comprovado. Então são coisas que já houveram publicações e já foram efetivas. Então não é coisa aleatória onde alguém achou que babosa batendo com coentro, cebola e alho ia dar um resultado. Não funciona desse jeito, sabe? Agora, vamos falar de políticas públicas, né? Porque a gente está falando aqui, quem está em casa, né? Principalmente aí as pessoas que não têm tanto acesso à rede privada de saúde, né? Aos exames particulares, às clínicas também, vão falar assim, mas como que eu vou manter a prevenção se na fila do posto eu não consigo pegar um encaminhamento para o mastologista, eu não consigo marcar a minha mamografia, eu não consigo fazer meus exames de rotina. Então, na sua opinião também como médica, como que essas políticas públicas poderiam ser potencializadas? Porque uma coisa é o Outubro Rosa e a nossa conscientização, a nossa fala aqui. A outra coisa são medidas realmente efetivas que vão melhorar o dia a dia dessas mulheres, como mutirão de mamografia, como agilidade e celeridade nesses processos, que hoje também é o que mais mata as mulheres. É essa demora em ter o diagnóstico ali de um câncer de mama através da rede pública. É triste, né? Mas a gente ainda não tem a rede pública que a gente sonha, né? Mas ela existe, né? Tem um padrão de qualidade, sim. Hoje a gente tem a quantidade de mamógrafos que a gente tem no nosso país, atende a população, sim. E aí a pergunta que você acabou de fazer, mas e por quê? Então que o acesso não é tão fácil, sabe? Existe 2 pontos que a gente tem que estudar nesse lugar. A questão da própria paciente, né, que por ter essa vida tão atribulada, relega a saúde a segundo, terceiro, né, objetivo, plano na vida. Então, são pontos que a campanha do Outubro Rosa fortalece esse lugar. Ao mesmo tempo que tem isso, existem políticas que têm sido criadas hoje, que é aumentando a quantidade de especialistas para atendimento, que melhorou, mas ainda é insuficiente, com certeza. Uma coisa que se faz nos outros países é a busca ativa. A gente não tem isso aqui. Porque eu vou citar, imagine uma mulher que mora na beira do Rio Solimões. Tem que pegar o barco, tem que pegar um carro, tem que se dirigir até a cidade grande para poder fazer uma mamografia. Como é que ela faz isso? Né? Então, a questão de ter agentes de saúde que vão fazer esse processo de pegar a paciente, principalmente nas cidades pequenas como Itaúna, Pará de Minas, existe essa viabilidade? Sim. Existe a visita domiciliar que é feita sempre. A gente conhece quem é que frequenta o posto de saúde e a partir daí a gente pode começar a fazer um processo de direcionar. Não, a senhora tem que fazer a mamografia. Tudo bem que o SUS preconiza a mamografia a cada 2 anos, a partir de 50 anos. O protocolo do Ministério da Saúde, que mudou um pouquinho esse ano, atingindo mulheres de 50 até 74, que a faixa era menor, né? Predispondo também a fazer de mulheres a partir de 40 anos, quando houver realmente uma necessidade envolvendo essa paciente. No entanto, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza é mamografia anual a partir dos 40. Então, existe uma divergência nesse lugar? Existe. Mas existe uma capacidade das unidades básicas de saúde pegar a paciente de 50 anos e começar a se questionar, posicionar. Porque dentro da especialidade, sim, concordo com você, existe uma dificuldade para marcar com o mastologista, a fila para mamografia, mas existem mutirões, existe o carro da mamografia que passa uma vez por ano, às vezes até mais dentro da cidade, mas será que a demanda também está sendo voluntária? A gente está conseguindo pegar essas pacientes? Porque a dupla jornada, as exigências o tempo todo do trabalho que não pode faltar, será que está pegando essa paciente?
porque é uma demanda espontânea, não é uma busca ativa. Então, realmente pode ser feitas certas intervenções? Claro que pode. O bom é que, associado à rede pública, a gente tem as outras associações que você citou, né? A COM, a de Pará de Minas, aqui a VASSE, que faz esse papel adjuvante. Né? Na VASSE a gente tem um movimento muito grande, a gente consegue fazer uma assistência muito legal aos nossos portadores. Lá na VASSE a gente tem em torno de 455 mulheres já diagnosticadas com câncer de mama. Tem outros cânceres, eu estou falando especificamente do câncer de mama. A gente tem o apoio social, a gente tem apoio do psicólogo, a gente tem o nutricionista, a gente tem tudo e a gente consegue encaminhar esse paciente de uma forma mais efetiva. Não, vamos marcar a biópsia, vamos agilizar a sua biópsia, vamos ver se o seu exame de mamografia está bom, vamos organizar a sua ressonância. Então, existe esse lugar de compromisso. É difícil. A rede de saúde ainda, a gente ainda tem muita deficiência, mas ela existe, sabe? Precisa de políticas mais avançadas? Sim. A esperança é a última que morre? Com certeza. E eu acredito, eu acho que é viável, né? Precisa vontade política, determinação, isso precisa. Mas também existe um lugar de conscientização da população. É uma mão de via dupla, sabe? Tem o que vai e o que vem. Então, não é só o governo que tem que oferecer, mas as mulheres em si também têm que se mexer. Agora, Nilmara, o nosso tempo está acabando, né? Deixar claro também que não são somente as mulheres de 50 mais que têm que se cuidar, a gente também vê uma grande parcela aí de mulheres aos 25, 30, 35 anos sendo diagnosticadas com câncer de mama. Então, pelo menos ir uma vez aí ao ano, né, na ginecologista ou no mastologista para poder fazer um check-up ali, para ver se está tudo ok, porque afinal o câncer não escolhe a idade que vai chegar, não é isso? Não, exatamente. A precocidade do câncer de mama tem sido uma realidade cada vez mais frequente. E como você falou, ir no médico, né? A consulta com o especialista, no caso inicial, o ginecologista, é de fundamental importância. Todas as mulheres, né? A partir de que idade? 20, 25, né? Muitas vezes, a partir que você começa a usar anticoncepcional, começa a ter vida ativa, você vai se direcionar ao ginecologista. Então, o autocuidado funciona principalmente nesse lugar. Sempre buscar, mesmo as pessoas que não têm certas condições, como eu falei anteriormente, existe a unidade básica de saúde, que é a enfermeira, que o médico vai te examinar. E o toque de um enfermeiro ou o toque de um médico ao exame, né, da mama em si, é muito mais especializado do que o autoexame em si. Ok, então, Nilmara, o nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais? Mais uma vez eu queria agradecer, a segunda vez aqui, né, no seu programa, observações que eu acho maravilhoso, né, e repetir, né, por favor, né, mamografia salva vidas. A gente precisa conscientizar o maior número de mulheres a fazer isso, fazer o diagnóstico precoce. O câncer realmente está aí para todo mundo, não escolhe idade, não escolhe classe social. Então, vamos juntas nessa campanha do Outubro Rosa. E não fazer o exame somente em outubro, né? Ao longo do ano inteiro. Não, tem mamografia todo ano, todo mês, né? Todo ano. Então tem que fazer. A gente está falando do Outubro Rosa em si. Por conta da campanha. Graças a Deus. Ok, então, Nilmara, muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Se você também quiser mandar a sua sugestão no WhatsApp, vai lá no 37999933060. Você que está aí com sua empresa querendo também colocar a sua marca aqui nos nossos intervalos, nesse WhatsApp você fica por dentro dos melhores planos para o seu negócio. Bom, você que está aí no seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar novidade você será avisado do que chega por lá, dos programas inéditos que chegam tanto no canal de Pará de Minas quanto também no canal de Itaúna. Bom, e você que está aí com seu Instagram, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!